Quando nós começamos, né, nessa história de estar voltados para aprimorar a meditação, dar às pessoas mais oportunidade de encontrarem através da meditação, né, a sua realização, nós notamos que todos esses programas que existem, né, os que eu já citei, inclusive lá nos Estados Unidos, na Europa, hoje também a meditação da plena atenção está sendo bastante difundida e praticada, eu comecei a perceber, nossa convivência, de que nós tínhamos que ter uma forma mais organizada de permitir que as pessoas seguissem essa gradualidade que a prática meditativa exige. Você tem que aprender aos poucos, porque significa desconstruir certos hábitos nocivos que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Nós temos um processo de absorção de condicionamentos que gera as deformações que nos causam os sofrimentos da nossa vida, sejam sofrimentos físicos, sejam sofrimentos psicológicos. Então, desconstruir isso ou remodelar isso exige um aprendizado um pouco mais programático, né? E aí nós descobrimos que tinha sido desenvolvido nos Estados Unidos, principalmente, na Universidade de Massachusetts, uma série de cientistas, há 30 anos atrás, 32 anos atrás agora, eles perceberam que no centro, na Universidade de Massachusetts, na Escola de Medicina, tem um centro dedicado a dores crônicas. E na convivência e nas pesquisas deles, eles fazem muitas pesquisas sobre isso também, eles notaram que, sei lá, 80% mais ou menos das pessoas que iam procurar, né, o Instituto, a Faculdade de Medicina, por dores crônicas, no fundo tinham como causa dessas dores crônicas e das suas pertúrbios funcionais, causas psicológicas. Então eles falam, puxa, se as causas são psicológicas, nós estamos trabalhando muito em cima dos efeitos e não estamos tendo mecanismos, a medicina não tem mecanismos apropriados, tá, para cuidar disso. A psicologia ainda tem, mas a medicina em si, principalmente a neurociência, não conseguiu ainda ver como trabalhar o cérebro das pessoas para evitar essas causas, né, que geram tanto sofrimento das pessoas. Eles começaram a procurar métodos e viram que a meditação é um instrumento muito forte para isso. E começaram a ver que dentro das técnicas meditativas, a meditação da plena atenção, ou Vipassana, era a mais adequada, né, para poder desenvolver um programa. E desenvolveram um programa lá, há 32 anos atrás, chamado Mindfulness Based Stress Reduction Program. Esse enorme nome significa Programa de Redução de Estresse baseado em plena atenção, tá? Que é essa meditação que nós ensinamos aqui. E eles combinaram, foram ajustando um programa até que viram que o melhor resultado dele pode ser alcançado num período de 8 semanas. Então desenvolveram um programa que é praticado durante 8 semanas. São programas de instrução semanal. A cada semana, né, os participantes se reúnem com os instrutores, né, tem uma aula de 3 horas, aula com misto de prática, de troca de experiências, 3 horas por semana. E ao longo da semana, cada participante assume o compromisso de exercitar em casa pelo menos 1 hora de prática, de meditação e de yoga, de exercícios de relaxamento físico e intelectual, né, mental e físico. Então, essa prática vai sendo desenvolvida e aprofundada ao longo dessas 8 semanas, simultaneamente com ensinamentos de como é que nós funcionamos, como é que é o nosso cérebro, como é que são os nossos sistemas reativos, né, como é que nós funcionamos muito no piloto automático, como é que nós podemos reverter esse quadro de domínio dos mecanismos automáticos que nós temos, né? E começamos não só a aprender, como a praticar. E a experiência deles, esse programa tem todo esse tempo já, essas 3 décadas, mostrou que essas 8 semanas são suficientes para haver uma razoável transformação na vida das pessoas. E o curioso desse programa é que o fato dele ser padronizado nessas 8 semanas, e foram feitas, abro um parênteses aí, foram feitas algumas tentativas de reduzir ele para 6, de fazer com 10, tá? E durante todo esse período ele resistiu. As 8 semanas estão aí e ninguém consegue mudar. Hoje já tem, só nos Estados Unidos, tem milhares de clínicas que trabalham com esse programa, tá? Só lá no Center for Mindfulness da Universidade de Massachusetts, 25 mil pessoas já foram treinadas
entendeu? Nesse programa. É um programa hoje que oferece uma base científica fantástica, porque como ele tem um certo padrão de comportamento, durante todo esse tempo, ele virou um grande atrativo para os centros de pesquisa mundiais sobre o que acontece com o cérebro das pessoas, com a prática meditativa, tá? Pela a padronização dele. Então eu posso fazer uma pesquisa aqui no Brasil com o programa, eu posso fazer na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Eu tenho o mesmo padrão de referência. Isso para pesquisa científica é fantástico você poder fazer isso, em épocas diferentes, em modelos diferentes, né? Em países diferentes, culturas diferentes. E por conta disso, o MBSR, ou nós chamamos de PRE, né? Programa de Redução do Estresse, tem sido objeto de pesquisas fantásticas no mundo inteiro que demonstram a eficácia do programa. Como a prática meditativa, combinada inclusive com exercício físico light, uma yoga muito light, tem efeitos cerebrais assim realmente inconteste. Tá? Nós temos um progresso muito grande da ampliação da nossa capacidade do córtex pré-frontal, isso ninguém duvida mais. Nós temos aumento de memória, nós temos aumento tem neurogênese, que aumenta, tem uma pesquisa de Harvard que mostra, né, o aumento da produção de neurônios na área do hipocampo, tá? É a área que mais afeta nossa capacidade de memória. Então há uma aceleração para quem faz o programa, medido antes, medido depois, há uma aceleração do aumento da produção de novos neurônios, né, que é a chamada neurogênese. E por aí afora, as vantagens, os benefícios em termos de tranquilidade, em termos de redução do estresse. Hoje é uma moda, né? Hoje é quase moda, né? Ser estressado, deprimido, né? Então nós aqui, inclusive, nas nossas comparação de resultado do que nós já temos obtido, nós já fizemos 8 programas desse, cada um com 2 turmas. 250 pessoas já passaram por esse programa conosco aqui no Brasil, tá? Nós estamos fazendo isso há 3 anos. Então, os resultados que nós temos alcançado, que a gente faz uma avaliação no final, são os mesmos que são alcançados. Nós podemos comparar, entendeu? O que está sendo alcançado aqui com o que está sendo alcançado lá. Isso nos dá segurança para poder fazer isso. Então, o fato de nós estarmos engajados num programa mundial, né, mostra o amadurecimento do que nós